Fala, minhas lindezas climáticas! Meu nome é Amanda Costa e começa agora o Tem Clima Pra Isso, o nosso programa sobre crise climática aqui na TVT. A expansão de facções criminosas, especialmente as do eixo Rio-São Paulo, fizeram esses grupos buscarem a dominação das rotas de tráfego nacionais e transnacionais, levando células desses grupos diretamente para a fronteira brasileira. Como consequência, a chegada desses grupos de narcotraficantes se funde com a atividade de crimes ambientais. Um dos resultados é o aumento do número de mortes violentas intencionais a níveis acima da média nacional. Enquanto as estatísticas de homicídio reduzem aos poucos nas capitais e centros urbanos, as cidades fronteiriças sofrem com um movimento oposto. Essa fusão entre narcotraficantes e criminosos ambientais foi rapidamente entendida pelo crime organizado, que passou a escoar seus produtos nas mesmas rotas que cargas ilegais de madeira, animais silvestres e minérios. Em alguns casos, essas cargas de materiais ambientais ilegais foram encontradas junto com cocaína, o que demonstra que as rotas ilegais de exportação também foram cooptadas pelo narcotráfico. Grandes marcas europeias que antes compravam madeira ilegal brasileira agora colaboram com a chegada de drogas em solo europeu. Ao mesmo tempo, as dificuldades aumentaram na vida dos ativistas que atuam na região, tornando o trabalho altamente perigoso, ao lidar com garimpeiros, madeireiros e a novidade dos narcotraficantes. O mundo precisa de mudanças e eu quero saber, a gente tem clima para isso? Tem Clima Pra Isso é uma colaboração entre a TVT e a agência Alma Preta Jornalismo. Vamos discutir os impactos da crise climática no cotidiano da população no contexto rural e urbano, sempre com um convidado especial e uma reportagem. Temos um encontro marcado aqui na TVT toda semana e também nos canais do YouTube da Alma Preta e da TVT. Os endereços estão aí embaixo na sua tela. Para a nossa conversa de hoje, Ayala Colares. Ele é professor, geógrafo e pesquisador. Desenvolveu a cartografia da violência na região amazônica, um trabalho de pesquisa que analisa as mudanças nas tendências de mortes violentas intencionais. O trabalho analisa todo o contexto que transformou o território amazônico num grande misto de várias vertentes de criminosos ambientais, como grileiros, madeireiros, garimpeiros e narcotraficantes. Olá, Ayala, seja muito bem-vindo. Olá, Amanda, muito obrigado por fazer parte desse programa hoje, né, convite da Alma Preta e de você. Espero estar contribuindo com o debate. Bora, vai ser incrível. E você, vem com a gente que hoje o programa tá lindão. Vamos ver agora a nossa reportagem da semana. Bem, eu sou Ayala Colares, sou professor universitário da Universidade do Estado do Pará, sou geógrafo de formação, com doutorado em Geografia, sou pesquisador também aqui do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade do Estado do Pará e eu sou militante do movimento negro, movimento quilombola aqui do nosso estado, da capital aqui, a cidade de Belém. Eu desenvolvo pesquisas que tratam da questão da violência urbana, das redes ilegais na fronteira, dos direitos territoriais dos povos quilombolas, discuto temas relacionados também à questão do crime organizado e facções criminosas e agora também comecei a pesquisar os crimes ambientais na Amazônia e as implicações sobre as populações amazônicas, sobretudo indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O projeto de pesquisa intitulado Cartografias da Violência na Amazônia foi um projeto que eu coordenei e desenvolvi de 2020 a 2021 em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde nós buscamos, então, compreender como se dá a relação entre os crimes ambientais com o crime organizado relacionado ao tráfico de drogas na Amazônia. Então, nós fizemos um mapeamento, por exemplo, de diversos crimes ambientais que estavam se manifestando na região, como, por exemplo, o contrabando de madeira, a questão do garimpo ilegal. E aí a gente fez um mapeamento dessas atividades e depois a gente também fez um mapeamento da atuação das facções do crime organizado e das redes do narcotráfico na região. E depois nós fizemos uma sobreposição e investigamos, então, onde é que elas se conectavam, onde é que elas se aproximavam,
aproximavam, onde elas se distanciavam, para poder enxergar melhor esse fenômeno como um fenômeno no qual se apresenta enquanto uma ameaça, sobretudo para as populações da floresta, né? Indígenas, quilombolas, ribeirinhos, a população camponesa também começou a conviver com a violência, com a invasão de seus territórios, né? Enfim, foi mais ou menos isso que nós fizemos, então, nesse projeto de pesquisa, que foi 1 ano e meio, e o resultado foi um relatório final que está publicado no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São 2 apontamentos importantes e fundamentais que nós descobrimos. Na verdade, vou colocar para ti que não foram nem 2, foram 3 importantes. O primeiro deles, o narcotráfico na Amazônia, o contrabando de madeira, o contrabando de minério, o garimpo ilegal, utilizam as mesmas rotas, ou seja, há uma conexão de rotas. Então, isso me mostra que o conceito de crime organizado ele é muito mais amplo do que nós imaginamos, porque envolve todo o direcionamento relacionado ao mercado europeu. Empresas, o CNPJ, toda uma atuação no mercado global, elas acabavam, de certa forma, ou acabam, né, tendo uma relação direta e indireta com essa questão dos crimes ambientais e do crime organizado. Por quê? Porque a gente encontrou cocaína junto com minério, cocaína junto com madeira, indo para onde? Para a Holanda, para a Bélgica, para Luxemburgo, indo para a Europa. Então, como é que a gente explica isso? Então, esse é um problema que nós identificamos, uma dificuldade que a própria Força de Segurança Pública ela tem em entender essa conexão. O segundo apontamento é que há uma transnacionalização do crime organizado na região. Então, são conexões transfronteiriças, tanto no que diz respeito à América do Sul, países da fronteira com a Amazônia, quanto conexões com a Europa e com a África. Então, nós estamos no meio dessas conexões, ou seja, envolve desde lá, dos países andinos até a Europa. Então, nós estamos no meio das conexões quando a gente fala de tráfico de cocaína. Quando nós falamos de contrabando de madeira e de garimpo de minério, nós já estamos no centro, a Amazônia com a Europa. Então, há uma transnacionalização do crime organizado que a gente precisa entender como melhor ela se manifesta. E o terceiro elemento que nós identificamos foi a fragilidade nas políticas ambientais que acabaram culminando com esse crescimento da presença do crime organizado na região. Então, Ayala, a gente tem clima para impedir a crise climática? Acredito que nós temos, sim, clima para impedir a crise climática, mas isso vai depender muito dos modelos de desenvolvimento que os estados eles estão adotando. Mas a força contra-hegemônica que parte dos movimentos sociais, dos movimentos ambientalistas, ela é extremamente necessária para forçar os nossos políticos a colocar, então, na agenda pública a questão da sustentabilidade como um elemento importante para a segurança climática. Total, eu acredito que a sustentabilidade ela tem que ser um eixo básico para guiar as nossas políticas públicas. Não dá mais para a gente criar nenhuma política sem discutir como que a gente pode diminuir as desigualdades sociais, fomentar uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que a gente é ambientalmente responsável. Mas conta pra gente como que está o cenário de crimes ambientais. Ele mudou de figura agora que tornou essas cidades amazônicas mais violentas? Atualmente, eu diria que nós estamos vivendo uma das piores fases da história da Amazônia em termos de crise ambiental. Por quê? Houve uma negligência por parte do governo federal que aparelhou as suas instituições que deveriam estar cuidando dos povos da floresta e da floresta. Digo aqui ICMBio, IBAMA, a própria Polícia Federal, Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, a FUNAI. E, automaticamente, isso acabou possibilitando com que nós tivéssemos, então, uma intensificação das ações de madeireiros que contrabandeiam madeira em direção ao mercado europeu, mercado norte-americano, que exploram madeira de forma ilícita, expansão, por exemplo, também das áreas de garimpos ilegais em territórios indígenas, de contrabando de peixe, né, com a pesca ilegal, enfim. E essa atividade que caracterizam-se enquanto crimes ambientais, elas hoje estão também, algumas delas, conectadas a uma atividade que já acontecia na região desde os anos 80, né? Que é o comércio do narcotráfico. A região é estratégica do tráfico de drogas, sobretudo de cocaína, porque nós estamos na fronteira com o Peru, Bolívia e Colômbia, os 3 principais produtores de coca, e a região ela será de trânsito importante, tanto para abastecer o mercado nacional, quanto também o mercado africano e o mercado europeu. Então, essa conexão de múltiplos times na região é o que vem, então, tirando a nossa paz, vem aumentando a violência em cidades que antes eram pacíficas e, ao mesmo tempo, também
tornando cada vez mais vulnerável quilombolas, indígenas, ribeirinhos e os povos da floresta de maneira geral. Exato, Ayala. Eu acredito que enquanto Brasil a gente deveria proteger quem realmente protege a nossa floresta, mas muitas vezes a gente vê o oposto. A gente vê o aumento da vulnerabilidade nessas comunidades. E eu gostaria que você explicasse um pouco pra gente, para os nossos telespectadores, que muitas vezes estão distantes dessa realidade, mas querem entender o que acontece na prática, o que essas populações estão vivenciando. Te dar um exemplo. Nós temos a presença, por exemplo, hoje, de facções do crime organizado de São Paulo em territórios indígenas. Itaituba e Jacarecanga, municípios que têm territórios indígenas. Mas nós temos também Roraima, Rondônia e no Acre. E essas comunidades ameaçadas com a presença de facções do crime organizado, elas são extremamente ameaçadas por esses grupos. No Pará, recentemente, nós fizemos um levantamento e 39 comunidades quilombolas denunciaram a presença de integrantes de facções criminosas de um grupo do Rio de Janeiro. Ou seja, só o estado do Pará. Nós temos, então, aí uma presença desses grupos criminosos que muitas vezes não são da região, mas que se articularam na região, se apresentando enquanto uma ameaça bastante real a esses povos. E aí nós temos aí comunidades indígenas tendo suas terras invadidas, loteadas e vendidas, e comunidades indígenas com a presença também de garimpeiros, né? De garimpeiros que se apossam dos recursos e passam a ameaçar lideranças indígenas. A gente vai fazer uma rápida parada e no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre toda essa realidade dos estados que compõem a região amazônica e esse aumento de violência que afeta a população do nosso território. Não saia daí! Estamos de volta com Tem Clima Pra Isso? Lembrando que estamos também na internet. Fique ligado no YouTube da TVT e da Alma Preta para ter acesso ao conteúdo dos nossos programas. Hoje recebemos aqui no Tem Clima Pra Isso o Ayala Colares, geógrafo e pesquisador. Ayala, conta pra gente como que foi que o Sudeste exportou o PCC, o Comando Vermelho, para esses territórios. A gente tem tanta coisa boa para exportar, a gente foi exportar logo o crime organizado. Como que isso aconteceu? A primeira questão é que o Comando Vermelho e o PCC na região Sudeste são grupos rivais, né? Essa rivalidade é histórica. Isso, inclusive, culminou com uma violência que se intensifica dentro do sistema penitenciário brasileiro. E aí, o que acontece? A disputa ela também está relacionada ao controle das principais rotas de cocaína que abastece o mercado brasileiro e o mercado africano e o mercado europeu. Então, há uma mobilidade desses grupos para a região amazônica para, principalmente, ter acesso a essas principais rotas de cocaína que partem do Peru e da Bolívia, principalmente para o território brasileiro. Então, o PCC e o Comando Vermelho deslocam-se para o norte em busca desse controle. Só que, na região amazônica, no Amazonas, já existia desde 2007 um grupo chamado de Família do Norte, que se une com o Comando Vermelho para poder ter acesso à principal rota, nesse caso, a rota do Rio Solimões, que passa pela região do Vale do Javari, a partir do Rio Javari, e se integra até o Rio Amazonas e, então, segue em direção a Manaus e daí se conecta com outras rotas. E o PCC desloca-se para o estado do Pará, para algumas áreas onde há a presença do garimpo, e aí começa, então, esse desenho geográfico da presença desses grupos. Hoje, a região metropolitana de Belém, ela tem uma forte influência do Comando Vermelho, que fez aliança com facções locais, criando uma estratégia de controle de alguns bairros aqui. Enquanto que, no caso de Manaus, a partir do estado do Amazonas, o Comando Vermelho rompe com a Família do Norte, começa, então, a transformar aquela cidade num verdadeiro inferno, porque passam-se até, então, disputas entre esses grupos, e o Comando Vermelho, então, se torna hegemônico em Manaus.
Hoje, no Amazonas, nós temos praticamente cerca de 4 grupos. O Cartel do Norte, a Família do Norte, hoje menos hegemônica, o Comando Vermelho e um grupo intitulado Os Crias, que atua na fronteira com o Peru. Isso só no estado do Amazonas. Hoje, no Pará, nós temos o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital e o Comando Classe A, que surge na cidade de Altamira. Então a gente percebe que o enfraquecimento dessas instituições que você trouxe, CMBio, FUNAI, ele abre esse espaço para que essas organizações criminosas elas consigam se apropriar da região, consigam colocar os seus interesses. Só que eu acredito que a gente tem que sempre pensar em soluções, mesmo que o cenário esteja complexo e caótico, a gente tem que pensar em caminhos para que a gente construa outras possibilidades de futuro. E pensando nesse contexto, qual caminho você acredita que seja o mais viável para o Estado recuperar o poder de fiscalização dessa região e manter as comunidades originárias em situação menos vulnerável? É necessário, nesse momento, fazer um diagnóstico qualitativo da dinâmica desses problemas na região, para a partir daí pensar, então, as soluções. A segunda questão é pensar em modelos que, de fato, possam envolver as populações locais ou populações regionais, se for falar da região amazônica, né? Considerando o modo de vida, suas atividades econômicas, de que forma elas protegem a floresta, a natureza, e potencializar essas atividades, destacando, então, a importância desse tipo de relação não predatória com a natureza como um caminho sustentável, né, de preservação ambiental e, ao mesmo tempo, também de inclusão social. E, por fim, fortalecer todos esses órgãos que foram fragilizados durante esse governo que está posto aí, com uma estratégia de retomada da agenda ambiental na região, fortalecendo, então, as estratégias ambientalistas, bem como as atividades que, de fato, possam caracterizar um modelo de desenvolvimento sustentável para a região amazônica. Bom, a gente volta daqui a pouco com o último bloco do Tem Clima para Isso. Não saia daí. Estamos de volta com Tem Clima para Isso? O programa que discute caminhos para entender e solucionar a crise climática e sua relação com as grandes cidades, o campo e a natureza. O Tem Clima para Isso também está na internet. Você pode assistir no canal da Alma Preta e no canal da TVT no YouTube. Ayala, na sua cartografia, você fala sobre os vários órgãos que têm o objetivo de defender e fiscalizar a floresta, mas por falta de conexão, geram brechas que favorecem os criminosos ambientais. Explica melhor pra gente como isso acontece. Vou te dar 2 exemplos aqui que são bem didáticos. O ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, ele havia feito apreensões de madeira explorada de forma ilícita e tinha como destino o mercado europeu. Então, na época, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele veio até a região norte, veio aqui no Pará, reuniu com madeireiros, foi no Amazonas, também reuniu com madeireiros e tentou convencer, na época, o superintendente da Polícia Federal a liberar toda a madeira apreendida. E depois ele foi até atuado por tráfico de influência. Conclusão disso tudo. Logo depois disso, o superintendente, então, foi exonerado do cargo. Outro exemplo. O ex-diretor do INPE, quando começou a apresentar as pesquisas que estavam mapeando o desmatamento, as queimadas na Amazônia, também foi destituído do cargo. O próprio Bruno, com o relatório que ele apresentou da FUNAI, mostrando todas as ameaças que os povos indígenas da região do Javari estavam sofrendo, ele também foi exonerado do cargo. Eu acho que exemplos mais didáticos do que esses aí não existem.
mostra o quanto que os trabalhos sérios de pessoas que faziam parte desses órgãos, ela acabou incomodando o próprio governo federal, que teve que interferir de forma, então, que esses trabalhos, eles parece que não tinham nenhum tipo de significado que pudesse fazer com que o Estado pudesse impedir, então, esses problemas que nós estamos vivendo hoje na Amazônia. Ayala, você poderia indicar algumas referências de pessoas, organizações ou livros para quem quer entender mais sobre esses conflitos na região amazônica? Bem, tem o nosso relatório final de pesquisa que está na internet, chamado Cartografias da Violência na Amazônia, e está detalhado esse relatório, com muita informação, com mapas que representam espacialmente todos esses problemas. Eu diria que hoje é um dos principais documentos, porque, como é um tema que foi estudado recentemente, então está bem fresquinho as informações ali. Mas também nós temos aí vários outros trabalhos de colegas. Por exemplo, nós temos um trabalho recente de um colega chamado Carlos Valdo Porto Gonçalves e Bruno César Pereira Malheiro, chamado Horizontes Amazônicos, que fala dessa necropolítica pensada como modelo de Estado para a região. E nós temos aí também várias páginas que trabalham com esses resultados de pesquisa, ou então com informação, a própria página da Gota no Oceano, do Clima Info, enfim. Hoje o que mais tem é informação acerca desse tema. Mas eu diria que o relatório que está no site do Fórum Presidência Pública sobre cartografias da violência na Amazônia, ele é o mais atual trabalho que aborda esses problemas que eu ressaltei para vocês aqui. Muito bom, ó. Então você aí de casa não tem mais desculpa para não se aprofundar nesse tema. A gente precisa cada vez mais mergulhar nessas questões e entender o que está acontecendo, porque com conhecimento a gente pode provocar mudanças. E pensando nessas mudanças, Ayala, quero escutar de você. Que presente você deixa para o presente? Bem, eu acho que pensar numa sociedade mais justa, mais igualitária, sem o racismo ambiental, sem o racismo estrutural, e com a oportunidade para todos e para todas, esse é um desejo que nós temos como algo fundamental para se pensar numa sociedade sem injustiças. Mas, para isso, nós precisamos, então, amadurecer nossas ideias, ter mais empatia com o outro, sermos mais solidários, estarmos juntos, unidos, num projeto único de sociedade. E, no caso do Brasil, nós já podemos começar nas eleições desse ano, tirando aí o que está posto e que provocou todos esses problemas que nós estamos hoje sentindo na pele. Tem uma frase que guia a minha trajetória ativista, que é: não há justiça ambiental sem justiça racial. E para que a gente consiga ter essa justiça racial, a gente precisa votar com consciência. A gente precisa votar em quem realmente está como aliado da luta ambientalista, da luta antirracista, da luta pelo nosso presente e pelo nosso futuro. Ayala, foi muito bom trocar essa ideia com você. Que a nossa conversa possa contribuir para seguirmos resistindo nesse momento de crise. E também agradeço a você que nos acompanha aqui na TVT ou no YouTube. O conteúdo desse programa estará disponível no YouTube da Alma Preta e da TVT. Compartilhe com sua família, seus amigos, aquele crush climático e contribua para o debate sobre a crise climática global. Esse foi o Tem Clima Pra Isso e tchau, tchau, minhas lindezas climáticas. Até o próximo episódio.